Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 20. O reverendo Miguel Riso, em seu livro Realidades Espirituais, falou a respeito da experiência de Verônica, uma criança de apenas 5 anos, filha de Valdomiro e Áurea, residentes na ocasião na cidade de Bauru. Verônica era a alegria da casa, criança comunicativa, falante. Estava muito feliz e muito alegre porque entrara para a escola. Era manhãzinha. Todos arrumando tomando as devidas providências para saírem para o trabalho, as crianças para a escola. A chaleira estava no fogão, cheia de água, fervendo para o café da manhã. Verônica, arrumando seu lanchinho para a escola, se debruçou sobre o fogão para pegar na prateleira de cima o seu lanchinho. A sua camisolinha se prendeu naquela chaleira, a mesma virou, derramando-se sobre o corpinho de Verônica. Queimaduras muito fortes, dores, infecção. Verônica foi levada às pressas ao hospital. O seu estado se agravava dia após dia. Aquela menina que era a alegria da casa, agora estava em tristeza e sofrimento, e a tristeza invadiu aquele lar. Em meio a dores, gemidos, certo dia, aquele sofrimento parece que foi interrompido assim de uma maneira brusca, porque Verônica abriu seus olhinhos e começou a dizer: papai, papai. Crianças, crianças, são anjinhos. Canta, papai. Canta. Vinde, meninos. Vinde a Jesus. O pai cantou. Verônica disse: eu quero fazer uma oração. Senhor, abençoe o papai, abençoe a mamãe, abençoe o meu irmãozinho Valdir. No meio do sofrimento, dos gemidos, abriu-se uma nova porta, uma contemplação da glória de Deus, um refrigério de alma daqueles que somente o Senhor Jesus pode comunicar às nossas vidas. Conheci em meu primeiro campo ministerial como pastor uma senhora chamada Dona Maria, seu esposo Idelbrando, um casal formidável, embora analfabetos, de um testemunho ímpar, de uma capacidade extraordinária de guardar, de memorizar as Escrituras Sagradas. Dona Maria queria evangelizar a todas as pessoas e evangelizava. Não havia distância, não havia para ela formação acadêmica, nada que pudesse impedir de levar a palavra de Deus com alegria a todos. Já residindo em Uberaba, visitei a Dona Maria aqui no Hospital Hélio Angotti. Ela estava no fim da vida, ali, sobre um leito. Conversando, ela me disse: pastor, olhe pela janela. Eu cheguei na janela e olhei. E ela disse: está vendo a nossa igreja? Com um sorriso, ela disse: eu tenho consolo, daqui eu vejo a igreja, mas eu vejo também Jesus que está me esperando na glória. Meus queridos, no meio do sofrimento,
quando portas se abrem para o sofrimento, para muitos significa uma caminhada sem retorno, para o desespero, para a frustração, para o medo, para a tristeza, mas para outros significa uma porta que se abre cheia de esperança, uma porta que se abre para a glória. E este texto bíblico aqui nos revela isto. A igreja em seus tempos primitivos estava sofrendo, enfrentando perseguições, injustiças. Era mais do que a perda da vida, dos bens. Era a dor do questionamento, dos conflitos. Como pode Deus, sendo santo, soberano, e nós aqui passando por tamanhas injustiças? Foi em meio a esta porta aberta para o sofrimento que o Senhor Jesus se revelou à sua igreja nos tempos primitivos, por meio do apóstolo João, mostrando que havia uma porta aberta para a glória, levantando esta igreja renovada em fé e em esperança. O apóstolo João, quando recebeu a revelação do livro de Apocalipse, estava na ilha de Pátimos, ilha do mar Egeu, a noroeste de Éfeso, uma ilha destinada a receber naquela época prisioneiros políticos, que ali se viam privados da liberdade, privados de seus bens, obrigados a trabalhar em minas, maltrapilhos e muitas vezes famintos. João ali estava não como um malfeitor. O apóstolo do amor ali estava por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O apóstolo do amor revelou a sua identificação com a igreja sofredora, porque ele também era igreja. E ele se apresenta como companheiro na tribulação, companheiro na perseverança. E em um dia muito especial da semana, que é o dia do Senhor, o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus, o domingo, foi neste dia especial que o apóstolo João, na ilha de Pátimos, prisioneiro, com as portas abertas para o sofrimento e o desgosto, vê uma porta aberta para a glória. Nessa noite, meus queridos, nós queremos falar o dia que a porta do sofrimento tornou-se porta da glória. Na sua vida, você pode deparar com portas abertas para a injustiça, para o sofrimento, para as dúvidas, para as decepções, mas o Senhor abre uma porta diante de nós para a glória. Pastor, como que isso acontece? Isso acontece primeiramente no dia em que se ouve a voz de Jesus. No dia em que se ouve a voz de Jesus. Lembro-me quando da morte do Senhor Jesus, Maria Madalena se debruçou para ver dentro do túmulo, procurando pelo corpo de Jesus, mas não encontra o corpo de Jesus. Maria Madalena chorava, perguntando: onde colocaram o Salvador? O Senhor Jesus chega e pergunta: Maria, por que choras? Ela disse: levaram o corpo dele e eu não sei onde colocaram. Jesus diz: Maria. Ela se volta e reconhece o Senhor Jesus. A voz do Senhor foi ouvida por Maria Madalena. A porta do túmulo, a porta do sofrimento se tornou uma porta para a visão da glória de Deus. E aqui o apóstolo João ouve uma voz. A voz que o apóstolo João ouviu foi uma voz única, soberana,
não se achou entre os homens uma voz semelhante que pudesse ser comparada. Por isso o apóstolo João descreve esta voz como a voz de trombeta. A trombeta era tocada nas transições de ano. Nas passagens de ano tocavam a trombeta. E o Senhor Jesus disse que também por ocasião da sua volta ao mundo, a trombeta ressoará. Mas ali na ilha de Pátimos, a ilha do sofrimento, o apóstolo João ouviu voz semelhante à trombeta. Diante daquela voz que se ouve, o Senhor diz para João que escrevesse e que enviasse a mensagem dele às 7 igrejas da Ásia. Era hora de registrar com segurança a voz de Jesus que se fazia ouvir em meio ao sofrimento vivido pela igreja. Porque muitas vozes nós podemos ouvir na nossa caminhada. E a igreja ouvia a voz do sofrimento, a voz da injustiça, a voz do decreto do imperador condenando crentes à morte. Entretanto, naquele momento ouve-se uma voz que sobrepõe a todas, uma voz única, semelhante à trombeta, é a voz de Jesus. E esta voz já revela quem dirige, quem conduz a vida da igreja é Jesus. Queira Deus que, a exemplo de João, nós voltemos para ouvir esta voz. João se voltou para ouvir esta voz. As vozes estão ecoando à nossa volta. Os chamados sábios deste mundo, que a tudo criticam e a tudo zombam. A voz da injustiça, a voz do sofrimento. A voz das nossas lutas e dores. Mas sobressai sobre tudo e sobre todos a voz de trombeta, a voz de Jesus, anunciando mudanças, transição. O fim dos sofrimentos deste mundo chegará, porque a voz de trombeta já anuncia esperança para uma igreja injustiçada e sofrida, esperança para todo o povo de Deus. Queira Deus que possamos, voltados para Ele, ouvirmos a voz de trombeta, a dirigir a nossa vida, a consolar o nosso coração, a apontar a nós o caminho pelo qual devemos andar, a nos fortalecer em nossa fé. Nós ouvimos a voz de Jesus por meio da palavra de Deus. Esta palavra comunica a voz do Senhor a nós. E é desta palavra que todos nós precisamos. Voltar para esta palavra na leitura, na atenção, no amor e na fé. É assim que a porta do sofrimento se torna porta da glória, quando nós ouvimos a voz de Jesus. Mas também quando nós vemos a presença do Senhor Jesus. O dia que o sofrimento tornou-se porta da glória. O dia em que se viu a presença
de Jesus. Séculos 17 e 18, o deísmo, a ideia de um Deus distante, separado, que não age, que criou tudo, que abandonou, e muitas pessoas continuam conservando em seus corações uma visão errada de um Deus distante, que não está presente, que não participa da vida, que não se interessa por nós. A igreja sofrida naquela época, certamente também tinha suas dúvidas. Mas eis que o apóstolo João olhou e viu um semelhante ao Filho do Homem, viu Jesus. E onde estava o Senhor Jesus? O Senhor Jesus estava por entre os 7 candeeiros, os candeeiros de ouro. E o próprio Senhor Jesus afirma que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. 7 indica a plenitude da igreja. E que o Senhor Jesus é apresentado aqui, presente na vida da igreja. Não afirma que o Senhor Jesus estava por entre as associações beneficentes. Não afirma que Jesus estava por entre os participantes de um show musical. Não afirma que Jesus estava por entre aqueles que estão no estádio de futebol. Não, afirma Jesus estava por entre os 7 candeeiros. Por isso não existe nada mais nobre, mais santo, mais glorioso do que o ajuntamento do povo de Deus em corpo de Jesus. Com essa certeza, a presença do Senhor Jesus se faz aqui. Porque esta é a promessa do Senhor neste texto bíblico. Os candeeiros tinham a função de iluminar tanto no tabernáculo como no templo. A presença de Jesus indica que Ele está ali para levar a igreja a exercer a sua missão de luz do mundo. Luz do mundo. A certeza de que a igreja será preservada, não pela sua sabedoria, mas pela presença de Jesus. A certeza de que a igreja cumprirá a sua missão, não pela sua força, mas pela presença de Jesus. As portas do sofrimento tornaram-se portas para a glória. Porque ouviu-se a voz de Jesus, porque viu-se a presença de Jesus, mas finalmente, irmãos, porque aquele foi o dia da revelação do Cristo ressurreto. Na Idade Média, desenvolveu-se a ideia, em muitas pinturas, em muitos quadros, de um Cristo crucificado, sofredor, cabisbaixo. O Velho Testamento, no livro de Isaías 53, traz uma descrição do servo sofredor detalhada, mas nós não podemos esquecer que o Novo Testamento apresenta a ressurreição, nos apresenta Jesus glorificado. E aqui o apóstolo João tem esta visão extraordinária de Jesus. E ele passa a descrever com detalhes as vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vestes longas. O profeta Isaías entrou no templo quando o rei Uzias havia morrido. O trono de Israel estava vazio. Mas Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam todo o templo. O Senhor é rei sobre toda a terra. Temos um retrato aqui de Jesus como rei. Não, o mundo e muito menos a igreja estava entregue ao querer dos imperadores romanos, porque o rei verdadeiro é Jesus.
trazia uma cinta de ouro. Os sacerdotes usavam uma cinta bordada a ouro, mas Jesus traz uma cinta de ouro, porque os sacerdotes apontavam para a realidade. Os sacerdotes falavam de figura. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Oh, igreja de Deus, Jesus é o rei presente. Jesus é o sumo sacerdote que nos apresenta diante do Pai, e podemos desfrutar comunhão verdadeira e profunda com o Pai. E ele continua descrevendo a sua cabeça, os seus cabelos brancos, alvos como a neve. Ele não traz na sua cabeça a coroa de espinho, não traz na sua cabeça a humilhação. Os cabelos brancos indicam a sabedoria de Jesus, a sabedoria que se revela mediante o Evangelho, que é o poder de Deus que salva o pecador. Os poderes dos homens nada podem fazer pelo pecador, mas Deus, na sua sabedoria, entregou o seu Filho para, mediante a sua morte, redimir a tua igreja. Isso é sabedoria de Deus. Os seus pés semelhante ao bronze polido. Talvez a igreja estivesse perguntando naqueles dias: quando é que o Senhor julgará a terra? Até quando as injustiças vão dominar sobre nós? Talvez você olhe o mal no mundo de hoje e pergunte: até quando? Os pés semelhantes ao bronze polido indicam que o Senhor Jesus caminhará pela terra para exercer o seu juízo, e nada lhe impedirá. Os seus olhos como chama de fogo, capaz de penetrar no escondido, de olhar no recôndito de nossas almas, de visitar os temores que nós carregamos no coração, dizendo: aquietai-vos, porque eu sou Deus. De trazer à luz aquilo que tentamos esconder. Tudo é conhecido pelo Senhor Jesus. A sua voz, semelhante ao trovão ou às muitas águas, se faz ouvir e se fará ouvir por todos. Tinha na mão direita 7 estrelas. A mão direita indica a segurança. Mas quem são estas 7 estrelas? O próprio Senhor Jesus diz: são os 7 anjos da igreja. E o entendimento aqui é que seja uma referência aos líderes da igreja, que, a exemplo de João, estavam passando também pelo exílio, alguns pelo martírio. Não, a igreja não está desamparada, não está esquecida, porque o Senhor Jesus anda por entre a igreja e segura pela sua mão direita a liderança da igreja. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Na Idade Média, era comum retratarem Jesus com a adaga por entre os seus dentes. A preocupação em retratar Jesus como um guerreiro. Mas aqui o objetivo não é apresentar Jesus como um guerreiro, mas é mostrar que o Senhor Jesus dirige a vida da sua igreja com a sua palavra. A espada é a palavra que sai da boca de Deus, poderosa para dirigir as nações, salvar a igreja, resgatar o seu povo. A palavra de Deus é viva e eficaz.
é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O rosto de Jesus será um rosto cansado, desfigurado. Não, o rosto dele semelhante ao sol, em seu brilho e em sua força. O profeta Malaquias já profetizara, dizendo que nasceria o sol da justiça, apontando para o poder salvador de Jesus. Ah, meus queridos, que visão gloriosa o apóstolo João teve. Certamente muito diferente do servo sofredor lá de Isaías. Diante desta revelação, João caiu aos pés de Jesus como morto. Faltava-lhe forças. A exemplo do profeta Daniel nos tempos do Velho Testamento, que caiu diante do Senhor, perante as grandes revelações recebidas, esteve como morto, sem reação. Meus queridos, diante de Deus, diante do Deus santo, glorioso, perfeito e todo-poderoso, ninguém permanece de pé pelas suas próprias forças. Ninguém permanece de pé pelos seus próprios recursos. Ninguém permanece de pé com seus próprios argumentos. Mas, queridos, a glória aqui é que o Senhor Jesus estendeu a sua mão sobre João para levantá-lo. E quando Jesus levanta o pecador, não existe homem algum, nem poder espiritual algum que pode derrubá-lo. Porque o Senhor o coloca de pé para permanecer de pé. E o Senhor Jesus disse: eu sou o primeiro e último. Eu estive morto, mas eis que agora vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho controle sobre a morte, sobre o inferno. Ah, meus queridos, precisamos estar em pé. Mas o único que pode nos colocar em pé é Jesus. E se colocados em pé por Jesus, o mundo não nos lançará por terra. Mas se queremos estar em pé sem Jesus, diante dele certamente cairemos e não teremos força para levantar. O dia em que as portas do sofrimento tornaram-se portas para a glória foi o dia em que se ouviu a voz de Jesus, soberana, semelhante à trombeta. Foi o dia que se viu a presença de Jesus, ele está entre a igreja. Foi o dia da revelação do Cristo ressurreto, glorificado, poderoso, glorioso. Qual a visão você tem tido do Senhor Jesus? Tem ouvido a voz de Jesus, soberana e única, a dirigir a sua vida? Volte-se para ouvir esta voz e ser dirigido por ela. No momento do sofrimento, da aflição, ouça a voz consoladora de Jesus: eis que estou convosco. No momento da tentação, ouça a voz de Jesus a lhe chamar. No momento da dúvida, ouça a voz de Jesus a te dirigir. A voz dele se faz ouvir pela palavra. Volte-se e veja a presença de Jesus na igreja e diga: é neste corpo que eu quero viver, na presença de Jesus. E perceba a glória de Jesus como rei, sacerdote e profeta, com suas vestes longas,
com o seu cinto sacerdotal, com sua palavra semelhante à espada. Jesus é rei, sacerdote e profeta. Cantamos no início deste culto, quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos com os santos, na mais humilde e vera adoração. Haverá descanso. Haverá descanso e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis o que haverá no fim. E o fim não haverá. Palavras de Agostinho, anunciando a glória. Queira Deus que vejamos além do sofrimento. Olhemos pelas portas da glória. Amém.
Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui dentro da Tua santa casa, dentro do Teu templo, e não podemos ver os céus, mas temos a certeza que lá nas alturas uma fresta se abriu, e o Teu Santo Espírito transitou no meio da igreja de Uberaba nessa noite, assim como Jesus Cristo transitou entre as 7 igrejas do Apocalipse. Obrigado, Senhor, porque diante da Tua glória, o Senhor abriu os nossos olhos para, com discernimento, nós pudéssemos ver a gravidade dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos lábios, porque todas as canções aqui entoadas não foram apenas músicas, mas foram louvores verdadeiros ao Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor abriu os nossos corações a noite de hoje, diante da pregação do Evangelho, e a palavra recebida aqui não foi palavra de homem, mas foi palavra do Teu Santo Espírito. Senhor, as portas que Jesus Cristo abre, ninguém pode fechar, e as portas que Jesus Cristo fecha, ninguém pode abrir. Que o Senhor possa fechar todas as portas da Igreja Presbiteriana de Uberaba, as portas dos nossos corações, as portas dos nossos lares, para a arrogância, para a jactância, para o sentimento de autossuficiência. Senhor, e que em Cristo Jesus, nas Tuas mãos, o Senhor possa abrir as portas da humildade, as portas do perdão, e as portas da esperança e da paz que vem dos mais altos céus. Assim nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Recebei a bênção, igreja. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, as consolações e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.